Olá, eu sou José Maria Bezerra, sou músico, professor de música, pesquisador, sou de Monte Alegre, no Baixo Amazonas, mas resido em Belém há algum tempo. Hoje eu sou professor na Universidade Federal do Pará, na Faculdade de Música. José, em que momento acontece teu encontro com a música? Tem um momento assim que eu lembro, e é uma lembrança muito remota do meu primeiro contato com a música, mas por uma possível audição dessa música. Meu irmão mais velho era músico, tocava violão, tocava guitarra. Isso ainda em Monte Alegre, eu devia ter aproximadamente uns 6 anos de idade. E logo ele saiu de casa, casou, arrumou família, e então ficou esse hiato. Então eu vivi aquela vida como uma criança comum, brincando, e depois a gente se mudou para Belém. E eu me lembro que em Belém, geralmente final de ano, quando a gente ganhava ou tinha a possibilidade de comprar alguma coisa, eu nunca comprava brinquedo, eu sempre comprava algum instrumento musical, mesmo que fosse uma coisa assim de instrumento de sopro ou algo desse tipo. É como se fossem brinquedos musicais. E o meu primeiro contato com o instrumento, ele vem pela flauta doce, né? Eu ganhei de uma amiga da minha irmã uma flauta doce, comecei a tocar essa flauta doce junto com outros colegas que tocavam, mas era algo assim muito na intuição, não tinha ninguém para ensinar. E aos 15 anos o meu pai me deu um violão de presente, e assim eu comecei a aprender também meio que o que a gente chama hoje de um violão mais prático, né? Eu aprendi a tocar violão e só mais para frente eu fui atrás de uma profissionalização, alguma coisa do tipo. Quais são tuas principais influências musicais? Depois que eu vim de Monte Alegre para Belém junto com toda a família, eu fui bem pouco em Monte Alegre, mas em 2015 a gente fez uma viagem para lá, eu e mais alguns irmãos, e eu fiquei muito saudoso daquele lugar, e as memórias começaram a voltar. E eu tive a ideia de fazer um álbum a partir dessa viagem, que é o meu primeiro álbum solo, sem compromisso com a academia, sem compromisso com alguma coisa relacionada à educação, que chama Tempo de Verso. E por que eu estou contando essa história? Porque o Tempo de Verso é exatamente um álbum com todas as influências que eu adquiri nesse período grande de vida, que é vir de Monte Alegre para Belém e depois de muito tempo esse retorno. Então, nesse longo tempo eu tive influência de música brasileira, então eu escutei muito Chico Buarque, que é uma influência que eu tenho, assim, eu tento às vezes, eu me pego às vezes até, às vezes propositalmente, tentando imitar na forma de compor, mas escutei muito, eu vivi os anos 80, então eu escutei muito rock, muita música pop. Isso também eu trago como influência. E o rock progressivo, que é algo que eu gosto muito, eu continuo escutando muito. Eu costumo dizer que eu consumo hoje, em 2024, muita música da década de 1970, 1980. Esse é o meu principal consumo. Então, o Tempo de Verso, quando eu fiz, eu quis incluir todas as minhas influências. A música paraense, com os ritmos da Amazônia, que em um determinado momento da minha vida passou a ser a minha pesquisa, ao violão, e também a música brasileira como um todo, né? Com influências nordestinas, com influência sul, sudeste, inglesa. Então o Tempo de Verso, ele mostra lá, tipo assim, é um prato de influências que eu recebi nesse grande momento de vida. O que a região norte e viver no norte influencia no teu fazer musical? Eu acho que no início dos anos 2000 eu comecei
a trabalhar com música profissionalmente, trabalhando com produção musical. Então a gente produziu alguns trabalhos para uma universidade particular, eu e a Joelma, e a gente começou a trabalhar com a música feita na Amazônia, com pessoas que não eram tão conhecidas, com pessoas que eram conhecidas, e transformando essas músicas em arranjo para coral. Esses arranjos para coral, eles tinham uma base, uma banda musical que acompanhava esse coral. E eu era o diretor musical. Então, sempre que tinha essas produções, eu procurava fazer um violão diferenciado, ou pelo menos tentar ver que forma aquele violão poderia se destacar ou então se diferenciar dentro daquela pesquisa. Em 2009, eu já, professor da universidade, comecei a fazer uma pesquisa com os ritmos da Amazônia, né? E como esses ritmos poderiam ser traduzidos para esse instrumento, né? Eu já conhecia muitos percussionistas, a gente já estava trabalhando no Arvorear, que foi um projeto do Rafael Barros, percussionista, que eu ajudei na produção, e aí depois a gente formou um grupo que era o Rafael Barros, o Frank Furtado, o JP Cavalcante e eu tocando guitarra ou violão. De estar junto com esses meninos e ver eles tocando, eu comecei a perceber que aquela percussão, aquela manulação dos tambores, eu poderia de alguma forma traduzir para o meu instrumento. Eu lembro que eu sempre dizia que eu era o quarto percussionista daquele grupo. E depois, fora do grupo, eu comecei a pensar esse instrumento, além de melódico e harmônico, também como instrumento percussivo. Isso me levou para o mestrado, virou tese do doutorado. Então, a rítmica da Amazônia, ela é muito forte na minha música, como eu penso a música, como eu penso o violão. Claro, eu só penso o violão dessa forma? Não, tem horas que a gente faz uma canção despretensiosamente, sem a academia, sem a pesquisa, estar à frente, mas na maioria das vezes eu estou pensando esse violão, principalmente na minha vida profissional como educador musical, professor de violão e pesquisador. Esse violão percussivo, ele sempre aparece. Então a Amazônia está naturalmente em mim, até mesmo porque a gente vai envelhecendo e as melhores e maiores lembranças, elas vão lá para a primeira infância. E essa primeira infância eu vivi em Monte Alegre, rodeado de verde, chão, serra, terra, rio. Isso está muito forte hoje quando eu penso música. Essa forma de pensar o violão percussiva, ela veio, claro, a gente faz uma procura e depois de estar inserido nesse meio, ela meio que veio naturalmente. Eu pensei em um tema musical que ficava em Mi menor, né? E eu fazia esse violão aqui. E eu disse, poxa, essa música ela tem um tema legal, mas ela tá monótona porque ela fica parada no acorde. E aí eu encontrei a solução a partir da percussão, movimentar a música sem sair do acorde. Eu sempre uso isso como exemplo, porque eu acho que foi uma sacada legal e aí abriu assim a mente para várias outras coisas. Que é isso aqui, né? Então, em vez de ficar o próprio acorde ganha movimento e dinamiza a música. Então, isso me levou para outros estudos, e aí eu comecei a pensar também em fazer peças, estudos, né, exercícios para violão, e foi quando eu enveredei mesmo na pesquisa dos ritmos da Amazônia. Eu tinha uma turma de violão na universidade e eu usava o material que todo mundo usa e continuo usando.
onde a gente, em determinado momento, o aluno tem que aprender a fazer escala, tem que aprender a fazer ligada ascendente, ligada descendente. Eu disse, poxa, mas aí eu estou usando material que é legal de ser usado, mas ele não é próprio daquele aluno, e a gente recebe muito aluno que vem do interior. Então, eu queria trazer esse estudo de violão, aproximar mais o aluno desse estudo. E aí eu comecei a desenvolver os exercícios e estudos pensando nessa música que o aluno vivencia. Então, é um material que ele nunca teve objetivo de substituir nenhum outro, né? Ele não é método, ele só é um material que vai somar ao que já existe no mundo do estudo de violão. E eu desenvolvi 10 estudos, esses 10 estudos eles foram gerando mais outros estudos. Então, hoje existem muitas peças que eu compus pensando nessa rítmica como o chão para eu poder mostrar a Amazônia, mostrar um violão diferente e fazer uma educação musical na Amazônia com elementos da Amazônia. Quer falar um pouco sobre o doutorado, o contato com o Sebastião, que acaba sendo uma influência? Pois é, a música ela abre caminhos e te leva para alguns lugares assim que você nunca pensou em ir. E te aproxima de pessoas que também você acha que está muito longe de você e acaba que não é tão longe assim. E eu estou falando isso porque eu me aproximei do Sebastião Tapajós. Depois que eu fiz a minha dissertação de mestrado, que é aí onde eu analisei a minha própria obra, eu comecei a perceber, a prestar atenção em outros violonistas que estavam fazendo algo parecido, né? E aí eu precisava de um projeto, e esse projeto eu estudei vários violonistas e acabei chegando no Sebastião Tapajós, né? Que já tipo assim, eu já conhecia de nome, já conhecia parte da obra, mas não conhecia o Sebastião pessoalmente. Até tinha sido apresentado para o Sebastião, acho que uma ou duas vezes. E isso isso era normal quando a gente está nesse meio e às vezes a gente é apresentado por alguém e aquela apresentação é um negócio assim, que pronto, apresentou e vai embora. Só que num determinado momento eu quis me aproximar do Sebastião e eu fui atrás dele. Então a gente se aproximou e construiu uma amizade muito interessante. O Sebastião, nos primeiros contatos comigo, ele perguntou se eu tocava a obra dele. Eu disse que eu não tocava, eu pesquisava a obra dele. E que eu estava no doutorado pesquisando e eu queria aprofundar mais essa pesquisa, conhecer mais a obra dele. Acabou que nessa pesquisa a gente aumentou e virou uma amizade assim, onde a gente se falava todo dia. O Sebastião me convidou para fazer a produção do último álbum dele de estúdio, que é o Sonhos e Valsas. A gente gravou aqui em Belém. O Sebastião já estava bem debilitado. E logo em seguida eu gravei um álbum, mas o Sebastião já não estava mais conosco. Só que ele me viu compondo alguma coisa, porque ele, quando a gente se ligava, eu mostrava o que eu estava fazendo e ele me mostrava o que estava fazendo. Então eu compus uma música em homenagem a ele durante a minha tese. A escrita da tese gerou um álbum também, que é uma suíte para violão solo, chamada Rio Surubim Suite, onde eu conto musicalmente a vida do Sebastião. E ele viu aquela obra nascer, me orientou em algum momento. Como ele sabia que era para ele nessa especificamente, ele deu algumas dicas assim, mas ele não quis se meter. Outras que ele sabia que eu estava fazendo sem o compromisso do doutorado, mas que eu, de certa forma, era a partir das nossas conversas, aí ele me deu algumas dicas, não como professor, né, mas como artista, dizendo, olha, isso fica legal, isso soa melhor aqui, isso soa melhor ali, dessa forma. Então, acabou que
Um álbum que eu gravei chamado Através do Tempo tem 3 músicas em homenagem ao Sebastião. Junto à tese veio um EP chamado Rio Surubim Suíte, também em homenagem. Essa é uma peça de 5 movimentos, que é toda em homenagem ao Sebastião. Então, voltando para aquela coisa assim da pesquisa e de aonde a música te leva. A música me levou a muitos lugares, e desses lugares muito especiais é o encontro com Sebastião Tapajós. Quais são os teus próximos planos para a carreira? Pois junto com quando eu fiz o Tempo de Verso, que trazia assim um José Maria Bezerra pop, rock, amazônida, e depois eu fiz um álbum mais instrumental, que é o Através do Tempo. Aí eu comecei a pensar que o termo tempo e tudo que significa, tudo que está ao redor da palavra tempo, está muito ligado à minha música. E aí eu disse, acho que eu estou fazendo uma continuidade. Então o meu próximo trabalho é o fechamento dessa, que eu estou chamando de trilogia sobre o tempo, que é o tempo do verbo. Eu sempre fui ligado à Igreja Católica. Isso assim, eu fui educado pelos meus pais que eram da igreja, e eu cresci dentro da Igreja Católica, comecei a tocar também violão, guitarra dentro da igreja, e toda a minha vida paralela de estudo, eu comecei a tocar profissionalmente tocando na noite, depois eu virei professor, virei estudante. Então essa vida musical, ela sempre esteve também, tinha o lado que ainda tem, que é o lado do músico que toca na igreja. Então eu disse, eu acho que está na hora de eu fazer um álbum dedicado a esse momento cristão. Sempre esteve do meu lado, eu sempre fiz questão de dizer que eu sou católico. E aí eu estou fazendo um álbum que deve ser lançado agora, em dezembro de 2024, que é uma obra que eu fiz, eu acho que em 2009, 2010, e executei algumas vezes, mas agora eu estou querendo que todo mundo conheça. O título provisório hoje é o Tempo do Verbo, que seria o fechamento da trilogia sobre o tempo. Então é o tempo de verso, o através do tempo e o tempo do verbo. O verbo em relação à palavra, a palavra de Deus. Então é um álbum que narra o nascimento de Cristo. Ele não é um álbum gospel, ele não é um álbum católico, ele é um álbum cristão. E aí eu brinco que eu tenho os melhores parceiros neste álbum, porque aí eu só entrei com a música, basicamente a palavra, o texto está todo escrito na Bíblia, eu só fui musicando. Mais alguma mensagem para quem está assistindo ou alguma coisa assim? Eu vou mandar uma mensagem principalmente para quem vive de música, seja pesquisando, seja estudando, seja tocando. Vale a pena fazer o que se gosta. Encontrar a melhor forma de viver fazendo música, que é o meu caso, é onde eu me encontrei, é onde eu sigo feliz. Então, se você é aluno de música, professor de música, estudante de música, pesquisador de música, faça com amor, faça com carinho, que com certeza você vai ter prazer no que faz. Vou tocar umas. Vou lembrar.